Olá, eu sou o delegado André Pereira, falo diretamente dos estúdios da ADPESP, recebendo aqui hoje o meu amigo, colega de turma, Dr. Guilherme Caselli. Iremos tratar sobre crimes digitais, fraudes, golpes por meio da internet. Doutor Guilherme. Queria agradecer, como já falei aqui, dizer da minha felicidade e poder levar esse recado para o cidadão de bem que está nos acompanhando, que está nos ouvindo pelas plataformas digitais. Obrigado, doutor Guilherme. Vou ler rapidamente aqui o currículo do nosso colega. Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, professor da Acadepol, especialista em Direito Digital pela Universidade de Coimbra e pós-graduado em TI pela USP. Autor do livro Manual de Investigação Digital, coautor de diversos livros e atualmente lotado no DOP. É isso, doutor? Na Unidade de Inteligência Policial do DOP. Bacana. Isso aí. Doutor Guilherme vai trazer para a gente agora alguns casos de repercussão nos quais ele trabalhou, ou que acompanhou, ou que deu apoio. Cita para a gente aí, doutor, alguns casos aí, principalmente para os nossos colegas aí, concurseiros, que queiram saber um pouco mais de como é que é desenvolvido o trabalho da polícia. Fala um pouco para a gente. Doutor André, eu vou aproveitar o gancho. Antes de entrar no tema de maior repercussão, até porque, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de trabalhar, graças a Deus, pelo viés de contribuir para o bem da sociedade. A gente trabalhou em diversos casos de repercussão estadual, interestadual e até internacional, casos bem emblemáticos. Mas o doutor André falou uma coisa que me chamou muita atenção e eu queria um pouco de atenção de quem está nos ouvindo, especificamente para o concurseiro. Porque agora o meu foco de atuação, claro, além de ser delegado do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, trabalhar na unidade de inteligência, além, claro, do meu foco primordial, mas na visão acadêmica, hoje eu trabalho muito na qualificação de policiais, membros do Ministério Público e do Judiciário. Qualifico muito, tive a honra de qualificar mais de 20 MPs do Brasil e Judiciário, Justiça Estadual, Federal, Trabalhista, mas para quem está nos ouvindo que ainda não é policial e sonha em ser policial, talvez uma matéria do concurseiro que acabe botando um pouco de lado, para quem é operador do direito, como nós, doutor, acaba botando talvez a informática um pouco de lado, achando, mas é uma coisa chata, números. Senhores, calma e vejam, deitem um pouco de atenção mais especial relacionada aos concursos. Porque me recordo, doutor André, da época que eu ainda lecionava nos cursinhos preparatórios para a carreira policial, e me lembro que eu batia o edital e via que o que era exigido pelas bancas na matéria de informática, era uma coisa um pouco mais superficial, atalhos e principais sites, sistemas operacionais. Isso mudou e muito. Então, para você que está nos assistindo, que sonha em ser policial, e veja, não sou policial, mas tem carreira jurídica ou carreira dos tribunais. Se você pegar hoje o edital e analisar o que é pedido, principalmente na área da segurança pública, Polícia Federal, Polícia Civil, o edital mudou e muito. A maneira, os sistemas operacionais, arquivo de nuvens, peer-to-peer e rede, ou ponto a ponto. Enfim, para quem é concurseiro sabe do que eu estou falando. Então, senhores, para quem está nos ouvindo e almeja, que eu acho que é extremamente louvável, a gente precisa muito na segurança pública de oxigenação de pessoas interessadas que estão acompanhando aqui no canal, mas que detém uma atenção especial, porque, claro, além do direito que a gente deve saber, a informática hoje está sendo um grande divisor de águas, porque cada vez mais o nível de complexidade que vem sendo arguido pelas bancas vem crescendo. E é claro que isso é previsível, porque quando os senhores entrarem efetivamente na instituição, Polícia Civil, Polícia Federal, vocês vão ver que o modelo de investigação mudou. O modelo de investigação que a gente conhecia como aquele modelo tradicional, que era a campana, que era a infiltração de agentes, que era eventualmente um informante. Claro que isso ainda tem de uma maneira tradicional, tem. Mas, sem dúvida nenhuma, os crimes evoluíram. E a maneira de combater esses crimes também evoluíram, por óbvio. Então, é exigível de quem vai entrar na carreira que detém esse conhecimento antecipado. Então, desculpe desvirtuar aqui da... Não, é isso mesmo, mas acho que é importante para quem está nos ouvindo. Investigações hoje, elas são feitas sem precisar que o policial vá até o local. Investigações completas, diga-se de passagem, feitas somente dentro da unidade policial. Sim, você vê, no final do ano de 2022 que a gente fala agora, no final do ano de 2021, nós fizemos aqui pelo meu departamento, pelo DOP, nós fizemos um trabalho interagência, quer dizer, foi a Polícia Civil junto com o Ministério Público, nós fizemos um grande trabalho com o CyberGaeco do MP,
do Ministério Público, nós fizemos um grande trabalho de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. A pedofilia, né? É, que a gente conhece como pedofilia. O termo popular é pedofilia. Sim. Mas o que nós apuramos? Nós conseguimos, veja, dentro da nossa unidade policial, colher informações de quem estava também na sua residência ou numa zona de conforto, baixando esse tipo de material que é ilícito pelo nosso ordenamento jurídico. Para os senhores entenderem, quem não é do ramo do direito, o fato de você baixar uma mídia quando a gente fala é foto ou vídeo, que contenha imagens de cena de sexo explícito, ou pelo menos que apareça uma criança nua ali, em cena que indique uma pose sexual, isso é um crime gravíssimo pelo ordenamento jurídico. Não só, doutor André, quem baixa e armazena, quem divulga, com muito mais razão quem produz esse tipo de material e quem abusa. Todas as condutas que o doutor Guilherme falou aqui estão previstas como crime lá no Estatuto da Criança e dos Adolescentes, né? Então, é extremamente importante o combate a esse tipo de delito, né, doutor? Isso é muito importante porque esse trabalho que nós fizemos, nós prendemos em torno de 50 pessoas. E olha que interessante, doutor André. Nós deflagramos essa operação no dia 10 de dezembro de 2021, fruto de um trabalho de investigação em que nós não fizemos trabalho de rua. O trabalho, como o doutor André muito bem noticiou, que é voltado para um tecnicismo, daí a exigência de do concurseiro, que está entrando, que sonha em alcançar um cargo na carreira policial, de ter o conhecimento um pouquinho mais acentuado em informática por conta disso. E nessa investigação, doutor André, nós solicitamos, enfim, colhemos informações de quem aqui no estado de São Paulo, principalmente no município de São Paulo, estava consumindo, ou seja, estava baixando esse tipo de arquivo em uma rede que é conhecida do ponto a ponto, ou P2P, que ela tem um viés de Deep Web pelo sentido que ela não é indexável. Explica, por favor, doutor, Deep Web. Pois é, Deep Web, quando a gente fala, de uma maneira objetiva para quem está nos assistindo e entender o que a gente fala de Deep Web, basicamente a informação que os senhores precisam ter de Deep Web é que a internet comum é uma internet que tem sites buscadores, como por exemplo o Google. Eu entro no Google e boto ADPESP. Automaticamente o Google me trará vários resultados relacionados a esse termo de pesquisa. A Deep Web, ao contrário, ela não tem esse tipo de funcionalidade. Quer dizer, é uma rede que para eu entrar eu necessito ter uma conexão especial. Via de regra, é a utilização de uma VPN, é um programinha de computador que pega a nossa conexão da nossa casa e transforma numa conexão diferenciada. E eu estou falando de uma linguagem bem objetiva para que todos possam entender, eu vou fugindo do tecnicismo. Mas, então, para a gente acessar a Deep Web, primeiro, eu preciso ter um programa assim especial. E segundo, eu já tenho que saber onde eu vou e o que eu quero acessar. Porque não existe, doutor, um Google, não existe um Microsoft, um Bing, lá o buscador da Microsoft ou o Yahoo, que eu consiga fazer essas pesquisas. E o interessante que destacou essa operação, e claro, a Segurança Pública faz várias, mas aqui no estado de São Paulo, que foi um marco desse trabalho interagências entre a Segurança Pública, a Polícia Civil e o Ministério Público, o resultado foi espetacular, porque a gente conseguiu prender em flagrante em torno de 50 pessoas que não só tinham como armazenamento, que é um crime, o doutor André muito bem falou, só a título de curiosidade, artigo 241B do Estatuto da Criança e Adolescente, quer dizer, o ato do sujeito armazenar, e é um delito permanente, doutor, ou seja, chegamos na residência mediante uma ordem judicial, o sujeito tem aquele material no celular ou no computador e a gente consegue rastrear isso? Flagrante. Situação flagrancial. Então, a gente conseguiu materializar ali não só quem estava armazenando, mas quem estava difundindo, quem estava divulgando, que é um outro tipo, é o artigo 241A do Estatuto. Aí, assim, a pena, salvo engano, de 1 a 5 anos. E aí, no concurso, o material se torna até inafiançável. Quer dizer, o delegado de polícia sequer pode suscitar a possibilidade de afiançar, de liberar aquela pessoa mediante o recolhimento de um termo de fiança. Olha que interessante. E a gente conseguiu dar uma resposta tão positiva para a sociedade, doutor, porque e é um crime que infelizmente não tem rosto. Muitas pessoas, eu falo muito sobre o combate à exploração sexual de crianças, qualifico muito policiais, e é uma pergunta que sempre me fazem, qual é o estereótipo de quem consome esse tipo de material? Será que eu consigo dizer se é uma pessoa branca, preta, gordo, magro, alto, baixo, tem uma determinada profissão que seja prevalente? Não tem, doutor.
Não tem. Infelizmente, a gente pega pessoas, a gente consegue individualizar condutas de pessoas até menores de idade que consomem esse tipo de material, 17 anos, de 16 anos, e pessoas de 70, 80 anos que consomem, com nível social... Pois é, infelizmente, com nível social extremamente elevado e até mais carecedor de dinheiro, de recursos. Quer dizer, para a gente ver que é um tipo de crime que ele não tem um elemento que o objetive, mas ele tem sim. Ele tem que a pessoa que quer executar esse tipo de crime, ou seja, consumir esse tipo de material tão nefasto, ele vai estudar, ele vai pesquisar como ele vai ter acesso a esse tipo de material. Conteúdo. Então, que é o caso da Deep Web. Que é o caso um dos locais é a Deep Web. Isso, e claro que tem outras coisas mais. Mas aí o doutor me perguntou das investigações que mais se destacam, e isso me deixa muito feliz de dar essa resposta para a sociedade, do trabalho que a polícia vem fazendo, porque não é uma investigação fácil. Veja, é uma investigação altamente tecnológica, mas que é possível de chegar. E a gente conseguiu, através dessa operação, doutor, nós prendemos pessoas extremamente humildes, empresários, funcionários públicos. Quer dizer, como é que toca a sociedade como um todo. E era um crime que, se não tivesse esse tipo de tecnologia, seria uma cifra negra, seria um crime que estava sendo executado, a revelia da família, que muitas das vezes não sabe que aquele membro da família executa esse tipo de crime, tem esse tipo de conduta. E o pior, doutor, é a desculpa que eles fazem. Isso que pega a gente, porque as desculpas são sempre as mesmas. Ah, mas poxa, era só um vídeo. Ah, mas poxa, qual o problema? É só uma foto. Ah, puxa vida, mas eu nem tive acesso à criança. Mas, na verdade, o que essa pessoa não sabe, o cidadão de bem que está nos acompanhando sabe que para que esse sujeito tivesse esse material que materializa uma criança sendo abusada, uma criança foi abusada. Exatamente. Uma criança foi abusada. Então, fomentar esse tipo de crime, consumir esse tipo de material, é estimular que mais crianças sejam abusadas nesse sentido, doutor. Sejam abusadas de fato ali, né? De fato. Sendo colocadas para posar ou para praticar o ato sexual, para que isso seja captado, enfim, para que alimente toda essa rede, né, de criminosa. É um crime horrível, né? Então, se realmente, se me perguntassem o que mais me motiva, claro, o meu trabalho me motiva, mas das investigações que eu já trabalhei, que foram várias, nesse viés de tecnologia, o que mais me fomenta, o que mais me dá esse interesse, sem dúvida nenhuma, é esse tipo de investigação. Aliás, se a gente mudasse um pouco, doutor, me permitir, tem crimes também que a gente trabalha, muito crimes com discurso de ódio. Isso também é uma praga que infla as redes sociais, porque as pessoas que ficam por trás das redes sociais muitas das vezes acreditam no pseudo-anonimato. Ou seja, acreditam que não vão ser responsabilizadas. Isso tem relação, doutor, se eu me permitir? Claro. Isso tem relação direta também com as fake news, período eleitoral aí vindo, a difusão aí de informações falsas, mensagens falsas, de mentiras aí pelas redes, e a tecnologia sendo utilizada para isso, doutor. Pois é, o divisor aí mais uma vez. Primeiro assim, a fake news, ainda hoje um pouco da dificuldade que a gente tem e de não ter um tipo penal específico que abarque aquele crime. A gente tem algumas contravenções penais que até poderiam ser lançadas. Contravenção penal, para quem está nos ouvindo não é familiarizado com o tema, seria um crime menor. Numa graduação de crimes, é um crime cuja a pena para quem ali é condenado por uma contravenção penal, aquela pessoa vai ter uma medida restritiva de direito a rigor. Uma multa. Geralmente não fica preso, né? Não fica preso. Infelizmente não fica preso. E hoje, ainda o Congresso Nacional ainda está vacilante nesse sentido. Ainda não estabeleceu propriamente dito um crime que abarque essa definição de fake news. E a polícia trabalha se socorrendo de outros crimes, tentando fazer um enquadramento daquela conduta para poder punir, de certa forma, quem praticou essas condutas. E aqui no estado de São Paulo, falando da nossa casa, doutor, aqui a segurança pública, a gente volta uma atenção muito grande, principalmente no entorno do pleito eleitoral. Porque desde o ano de 2018, do segundo turno, a ministra Carmen Lúcia, na frente do TSE, ela mandou uma mensagem, isso no segundo turno, que ela queria que as secretarias de segurança pública agissem para coibir qualquer ato que poderia desacreditar o pleito eleitoral. E quando ela falou, que foi uma mensagem muito importante para nós da segurança pública, a gente se sentiu muito imbuído naquela missão,
porque o que ela queria é que evitassem pessoas que tirassem foto da urna, algumas pessoas que postaram fotos, até com armas de fogo, digitando números de candidatos. Isso desacredita o pleito, né? As eleições, elas ficam desacreditadas, fica uma coisa feia, né? É claro. E, na verdade, o que a gente quer de um pleito eleitoral é que ele transcorra de maneira adequada, de uma maneira séria, sabe? Que não tenha nenhum ato que possa contestar o resultado que é sagrado da urna. Sim. Que a gente espera agora, né, também no ano de 2022. E, nesse sentido, aqui no estado de São Paulo e outros estados também, diga-se de passagem, como, por exemplo, Santa Catarina, que é um estado bastante atuante nesse sentido, Rio de Janeiro, falando também da minha terra natal, né, do Rio de Janeiro, que eu sou carioca, aliás, o doutor dois radicados aqui no estado de São Paulo, né? Mas, e que me orgulho muito de ter sido quase 12 anos de policial civil no estado do Rio, e agora já temos uma estradinha aqui como delegado. Trouxe toda essa experiência de lá pra cá. Rapaz, olha, a gente aprontou bastante por lá, muitas investigações boas. Mas aqui no estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública pegou essa mensagem, essa determinação, mas a gente abraçou essa missão de uma maneira muito positiva. Então, doutor André, sempre quando dos pleitos eleitorais, a cada 2 anos, quando a gente tem as eleições, independente do cargo, a gente já faz de uma maneira antecipada uma grande força-tarefa, isso que é bonito de ver, porque é uma união de esforços de agências. Então, a Polícia Civil, e desde 2018 eu sempre sou convocado para trabalhar nessa interagência na qualidade de delegado de polícia, colega da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Secretaria de Administração Penitenciária, de agências estaduais, Companhia de Água, de Luz, de Esgoto, e a gente faz uma grande força-tarefa para tentar extirpar isso. Aqui no estado de São Paulo, a gente faz uma força-tarefa no polo da Secretaria de Segurança Pública, e lá, a minha função, a gente faz uma coleta de dados digitais para buscar esse tipo de informação. E foi tão bacana, doutor, tanto no ano de 2018, no ano de 2020, porque a gente acompanhou, e essa sala de crise, o resultado, traduzindo para quem está ouvindo, essa sala com essas pessoas, representantes de cada uma dessas forças. O que a gente fazia? Mesmo na qualidade de delegado, mas o que eu fazia? Eu buscava nas redes sociais, com técnicas próprias para isso, mas a gente buscava postagens que estavam sendo realizadas com esse sentido. No período eleitoral. Naquele ali, né? momento. Naquele momento ali. Instantaneamente. O sujeito acabava de postar a informação, fazia o post, independe da rede social. A gente conseguia colher aquele post. E claro, o que denotasse que tinha uma infração eleitoral ou um crime propriamente dito, um juiz eleitoral era submetido ao crivo naquele instante para saber se era um crime eleitoral ou um crime comum. E imediatamente eu fazia a coleta, passava pelo crivo do juiz eleitoral. Uma vez verificado se é um crime comum ou eleitoral, os analistas qualificavam aquela pessoa que realizou aquela postagem, descobrimos qual era aquela zona eleitoral onde ela estava, onde ela fez aquele post, e uma equipe de agentes policiais ia lá e intercedia por aquela pessoa. Então isso deu uma resposta muito positiva, doutor, mas muito positiva. E claro, o que a gente já fazia com antecedência de uma semana, depois a gente aumentou para 15 dias, agora a gente vai ter que aumentar ainda mais esse período, até pelo combate à disseminação de fake news, seja através das redes sociais, seja através do aplicativo de mensageria WhatsApp, por exemplo, porque também no WhatsApp, doutor, só para explicar para quem está nos acompanhando... Olha aí, pessoal, mais dica aí do doutor Guilherme, hein? Para noticiar que, às vezes a gente acha que uma difusão de uma informação que é muito mirabolante, vou correr o risco, pode ser uma fake news, mas eu vou correr o risco. Bem, primeiro cuidado, porque... hoje a gente pode eventualmente também ter o viés de um crime que não só é fake news, mas cuidado quanto a isso. Eventualmente um crime contra a honra, uma ameaça, alguma coisa do gênero. De ódio, crime de racismo. Sem problema nenhum. A gente consegue tipificar a duas, junto com esses aplicativos de mensageria, como o WhatsApp, recentemente o Telegram também, em colaboração, claro, depois de uma reprimenda muito forte junto ao STF, mas passou também de uma maneira um pouco tímida, é verdade, mas a colaborar também com as forças de segurança pública. Mas a gente consegue hoje solicitar para o WhatsApp a colocação em blacklist de materiais que estão sendo difundidos via WhatsApp com conteúdo ilícito, seja de um ilícito comum, eventualmente, por exemplo, um vídeo de uma criança sendo abusada sexualmente. Já com uma comprovação ali, né, doutor? Não é algo que se supõe que é ilícito, não é algo ilícito.
algo que realmente é criminoso e que a polícia vai atuando ali, solicitando aos aplicativos, WhatsApp, Telegram, que retire ou que coloque aquele conteúdo ali numa blacklist. É algo explícito, claro, tem que ser algo explícito ali. Mas, enfim, e aí, claro, a gente verificando um crime próprio, a gente consegue pedir, tem essa possibilidade de pedir para os servidores do WhatsApp para aquela mídia ser colocada em blacklist ou uma lista negra. O que isso quer dizer? Que aquela mídia não é que ela vai ser excluída do celular daquela pessoa, mas o detentor daquele material não consegue mais compartilhar aquela mídia, passar à frente. Aquela pessoa não consegue mais. Se for num viés de pleito eleitoral, também a gente consegue muito, for um envio de um ofício pela Justiça Eleitoral, da mesma forma um crime eleitoral, né, propriamente, ou ilícito administrativo eleitoral, também é possível a gente colocar. E aí me fez lembrar, doutor, durante o nosso bate-papo, no final do ano de 2018, eu dei aula para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ao fim, uma promotora muito, muito proativa me procurou: doutor Guilherme, queria fazer uma parceria, porque eu trabalho na vara de combate a crimes contra criança e adolescente. Ou algo no entorno, agora minha memória está me traindo, mas o que ela queria é que tinham vídeos que estavam sendo produzidos por um viés político, estavam colocando crianças para parafasear discurso de ódio de determinados candidatos. Interessante, hein? E olha que interessante, porque artifício de toda maneira. Pois é. E aí o que a promotora que ela queria é retirar esses vídeos do ar, porque no entender dela e o coaduno da posição dessa ilustre promotora do Estado do Rio de Janeiro, aquelas crianças estavam sendo submetidas, sendo revitimizadas e colocadas numa situação extremamente vexatória e constrangedora. Então, a minha função ali, meio anômala, né? Mas como um auxiliar técnico dela, eu fiz um parecer, ela me passou os vídeos, a gente levantou alguns outros que estavam sendo difundidos via WhatsApp, via Facebook, via YouTube, e através de um parecer técnico, nós conseguimos, que nos deixou muito feliz, derrubar todos esses materiais que essas crianças estavam fazendo discurso de ódio. Em torno de, que me foge a memória aqui, em torno de pelo menos 20 vídeos. Ao menos 20 vídeos em plataformas diversas, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, e a gente conseguiu derrubar esse tipo de material. Derrubar, que a gente fala, é tirar do ar esse material. Então, mais uma vez, o que a gente quer passar de notícia para o cidadão de bem que está nos acompanhando, que a polícia sim faz o trabalho dela. Às vezes é um trabalho que, claro, que não dá mídia. Tira do ar, isso talvez não seja importante para os grandes veículos de mídia noticiarem. Mas, para quem está nos vendo, é um trabalho de fôlego que a polícia faz. E um esforço enorme, né? Muito. Conforme podemos perceber, a dedicação do Dr. Guilherme, a atuação dele e o esforço que ele faz para se qualificar. Primeiro de tudo, né, doutor? Sim. Se qualificar e desenvolver esse trabalho aí tão importante, tão relevante para a sociedade, né? Que é realmente o fim do nosso trabalho, né? A população, é a sociedade. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente trabalha, é por isso que nós nos qualificamos e saímos de casa todos os dias, né, doutor? Exatamente. Para ter esse prazer de contar de casos que resolvemos, de crimes que desvendamos, e para ter essa satisfação não só profissional, mas pessoal também. Né? E eu me sinto muito honrado, muito feliz quando eu vejo um cidadão de bem que nos procura numa unidade policial e noticia que ele está sendo vítima de um crime, independente de qualquer natureza, desde um famoso, recentemente a gente trabalhou num caso bem emblemático pela velocidade que a gente imprimiu. E é claro, uma pessoa com notoriedade acaba saindo nos grandes jornais de mídia. Mas esse aí teve repercussão. Os outros, de todos os outros casos que o doutor já resolveu também, muitos não tiveram a repercussão devida. Esse aí teve, doutor, que caso foi esse? Tem tantos casos que a gente trabalha, mas vou até citar alguns. Mas o que eu quero dizer para a população é que não entendo que a Polícia Civil, como a gente fala, que investiga pelo CPF, ou seja, aquela pessoa diferenciada, logo vamos dar uma atenção. Não, longe disso, pelo contrário. Todos os casos são tratados de uma maneira bem humanizada. A gente não trata com números, a gente trata com pessoas, com vítimas, com pessoas que necessitam do amparo da Polícia Civil. É isso que a gente faz. O nosso dia a dia é esse, é tratar daquela vítima de uma maneira bem abrangente. Mas é claro que tem alguns casos que, por razões corriqueiras ou que acabam não sendo noticiados em mídia.
Mas no bastidores eu estava conversando com o doutor André antes da gente começar a gravação aqui do nosso trabalho, e a gente fez um trabalho com o doutor, na verdade o doutor César Saad, à frente da Delegacia do Torcedor. Nós fizemos um trabalho muito positivo que envolveu uma parte técnica, que eram perfis que de uma maneira pré-ordenada passaram a mandar mensagem para pessoas próximas ao goleiro Cássio, lá do Corinthians, sobre um tom extremamente intimidatório, para que ele deixasse de fazer alguma coisa sob pena dele e da família dele sofrerem um mal maior por conta disso. Olha só, os criminosos ameaçavam o goleiro para que ele tomasse determinada atitude no jogo, por exemplo. Olha que absurdo. Olha só. Não só ele, doutor André, mas membros da família, esposa deles, o treinador dele, o personal trainer da esposa dele. Então, olha que empáfia. E sempre, claro, depois a gente conseguiu a qualificação dessas pessoas de uma maneira muito técnica, e foi de uma maneira rápida. Como o doutor André muito bem falou, não tem um dia que eu e a minha equipe do meu departamento, não tem um dia que a gente não estude, que a gente não busque uma qualificação. Todos lá têm especialização, todos têm pós-graduação, todos. Porque a população precisa disso. A população precisa disso. Independente do viés salarial, que a gente sabe que é extremamente baixo, mas eu sou um servidor público, eu sirvo a população. Eu sou pago para isso. Então, eu tenho que dar o meu melhor para a população. Então, o time que a gente tem na nossa unidade é um time muito qualificado. E, nesse caso, claro, deu repercussão, porque a pessoa era uma pessoa com viés de mídia muito forte, muito acentuado. E a gente conseguiu, em poucas horas, chegar à qualificação. E a gente conseguiu utilizar metodologias ali, doutor, muito acentuadas, que aí, se eu puder falar de uma maneira bem objetiva para a parte... Fique à vontade aí, doutor. Que a gente fala que a gente utilizou... Fala tudo, não esconda nada, né? Principalmente a raspagem de dados, que a gente faz uma análise nos perfis daquelas pessoas, ainda que perfis falsos, e a gente consegue minerar dados. E aí peço desculpas porque não tem como eu falar, talvez uma pesquisa, se eu apertar uma tecla SAP, uma pesquisa um pouco mais objetiva com base naqueles perfis. Sim. E a gente conseguiu em poucas horas fazer a qualificação de todos os perfis que estavam ameaçando não só o goleiro, como o presidente também dessa agremiação esportiva. E a gente conseguiu dar uma resposta em poucas horas. A gente já tinha a qualificação e o doutor Saad, de uma maneira muito objetiva, fez um inquérito espetacular. Nós demos o apoio para o doutor Saad. Ele conseguiu individualizar e qualificar essas pessoas. Claro, deu mídia, passou em jornais de grande circulação nacional, até internacional, que saiu para fora do país, enfim, outros jornais fora do Brasil noticiaram, mas o que eu quero também com isso é para passar para a população que a polícia tem tecnologia, tem metodologia para combater o crime. O que a gente precisa é do apoio. Exatamente. Nesse ponto, doutor, nós estamos na Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e no nosso dia a dia é o que nós cobramos aos governos, aos tomadores de decisões, que deem as condições para que policiais iguais ao doutor Guilherme, como tantos outros que nós temos na Polícia Civil, o doutor Igor Jorge também, que é da mesma área de investigação de crimes cibernéticos, que deem condições para que nós possamos auxiliar, ajudar a população a que não sejam vítimas de crimes dessa natureza e que, caso sejam, os criminosos sejam realmente punidos. É isso que nós cobramos constantemente aqui, doutor Guilherme, na ADPESP, na Associação dos Delegados, por meio do nosso presidente Gustavo Mesquita, e nós falamos, e o presidente Gustavo Mesquita, doutor Guilherme, tem uma frase muito interessante: esse trabalho é desenvolvido apesar do governo e não por causa do governo. Sem dúvida nenhuma. Porque é em razão da abnegação de policiais que esse trabalho é desenvolvido, com muitas vezes a estrutura deficitária de pessoal, de equipamentos, mas com os colegas aí se qualificando e buscando fazer seu trabalho da melhor maneira possível, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. E é isso. O que a gente procura fazer é buscar essa qualificação, como eu falei, pode ser que me chamem de idealista ou de quer que seja, mas eu sou um idealista, eu acredito que eu posso fazer o melhor. E quando eu escolhi ser delegado de polícia, quando eu escolhi essa minha profissão, eu escolhi servir a população. O que eu queria era, de alguma maneira, auxiliar a população que necessitasse de uma demanda que eu pudesse estar apto
para resolver aquela contenda, aquele crime, aquela coisa que alguém fosse vítima. E quantas qualificações não saíram do meu bolso, doutor? Sim. Eu tive que buscar qualificação desde quando eu era policial no Rio de Janeiro. E é verdade, essa fala do doutor Gustavo é verdade. A minha qualificação não é para o governo, é para a população. Exatamente. A população é a finalidade, é o fim do nosso trabalho, realmente. É para ela que nós fazemos esse esforço de qualificação, até do próprio bolso, né, doutor, para estudar. Mas enfim, nós seguimos resilientes, fortes. É buscar qualificação e nesse sentido, a nossa parte acadêmica, eu gosto muito da parte acadêmica, parte de lecionar. Sou professor concursado da Academia de Polícia aqui do Estado de São Paulo e já tive a honra de qualificar. Escreveu vários livros também, alguns, né, doutor? livros, o mais recente, vocês estão vendo na tela, é o Manual de Investigação Digital, já está na 2ª edição. A primeira edição foi em que ano? Foi no finalzinho do ano passado. Em poucas semanas esgotaram os exemplares. Aí, pois é, fiquei muito honrado. É um tema que é de curiosidade geral também, né? Sim, e é muito gostoso. Eu fico muito feliz quando eu vejo colegas de outros estados, policiais, membros do Ministério Público, de outras forças de segurança também, que me procuram e dão um retorno, sabe, positivo, falando que abriu a mente, que possibilitou o alcance ao combate a crimes de uma maneira um pouco mais aprofundada na parte técnica digital. Isso me deixa muito feliz, doutor. Legal, hein, doutor? Olha, preste atenção em mais uma dica, hein? O livro do doutor Guilherme aqui, o Manual de Investigação Digital, hein? Já vai na 2ª edição, editora Juspódio, né, doutor? Juspódio, Que quem quiser se aprofundar e saber um pouco mais, estudar um pouco mais do tema, quem é da segurança pública, quem trabalha com a coleta de dados digital, sem dúvida nenhuma, acho que claro que tem excelentes doutrinadores, como a gente falou, doutor Igor Jorge, também aqui do Estado de São Paulo, que é ímpar, escreve maravilhosamente bem, tem uma doutrina que todos, necessariamente, que entram na força policial, tem que beber da doutrina do doutor Igor Jorge também. Aliás, a Polícia Civil daqui do Estado de São Paulo, a gente tem bons doutrinadores, a gente tem que louvar o doutor Francisco Sanini, doutor Cabete, tem tantos outros que... Só tem fera, né? Eu estou tentando aparecer ali um pouquinho, não, eu estou na pontinha, estou ali, mas tem muita gente boa e fico muito honrado de fazer parte desse time, doutor. Chegamos aqui a mais um término do Palavra de Especialista com meu amigo Guilherme Caselli. Obrigado, doutor Guilherme. Ficou aqui aquela vontade de fazer igual no Jô Soares, né? É verdade. Um bate-papo aqui muito importante para a população, esclarecendo sobre golpes e todos os assuntos de interesse da população no geral. Obrigado, um grande abraço.